Viu assim, né? Tá. Foi. Como é que liga aqui, cara? Não. Acho que não desligou. Eu não sei como é que é. Só apertar um pouco. Oi. Beleza, pessoal? Boa noite. Boa tarde. Boa tarde ainda, né? 5 horas. Bom, bacana de tudo é apresentar... Essa é a última palestra do evento aqui nessa sala? Todo mundo sabe? Não, né? É a penúltima, né? Bom, é bacana pegar vocês aí no gás aí do software livre. Eu acredito que o evento tenha sido muito bacana. Desde a quinta-feira vocês estão aqui, né? Infelizmente eu cheguei tem 1h30, fiquei preso no aeroporto lá em Navegantes, não tinha teto o Salgado Filho, e foi uma aventura chegar em Porto Alegre. Mas aqui estamos nós, vamos começar essa palestra aí. Bacana? Bom, meu nome é Wagner Bianchi, eu sou militante aí da área de banco de dados, já tem uns 12, 13 anos que eu estou aí nessa área de banco, venho mexendo muito com Oracle, com SQL Server, mas nos últimos 9 anos eu tenho focado em MySQL, servidores Linux, integrações com Hadoop, MongoDB, toda essa turma aí que tem uma oferta de software livre no meio. Tem também a versão Enterprise desses caras, mas a maioria da turma está usando a versão baseada em GPL. Obviamente o código dos softwares, eles são GPL, existe uma oferta como tem Red Hat, tem a SUSE, tem Novell, tem toda essa turma que explora muito o ecossistema do software livre, né? Oferece serviço e tudo mais. O MySQL é um caso desses. Eu tive com essa mesma apresentação aqui um pouquinho modificada, né? Para poder adequar ao contexto do Fizzly, mas eu tive com essa mesma apresentação no Oracle Open World. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ir lá em São Paulo. É um evento muito bacana que todo ano acontece no Transamérica Expo. Vale a pena dar uma olhada para quem estiver aí na área de administração de sistemas também, que tem um pouquinho de banco de dados. Falando nisso, quem trabalha com banco de dados aqui, desenvolvimento de sistemas, PHP, Java, quem trabalha com MySQL, quem tem MySQL replicado lá no ambiente, quem já roda a versão 5.6, as mãos vão diminuindo. Quem já roda 5.7, quem já roda a versão 1000? Está rodando MariaDB lá? E aí, está gostando? Muito bacana. Tem um projeto que eu implementei no norte do país. São 32 instâncias geolocalizadas, utilizando o Multi-Source Replication do MariaDB. Funciona bacana. A gente pode falar mais desse projeto depois, em off. Bom, pessoal, vamos lá então. A pegada essa é a primeira vez que eu venho ao Fizzly como palestrante, tá? O que eu vi das palestras que eu pude acompanhar é que a pegada é meio mostrar como o software livre vem revolucionando a utilização de software, aquela coisa de comprar licenças e tal. Às vezes a compra de licença vai ser uma restrição um pouco dos departamentos aí de TI para poder evoluir em determinados projetos, né? E aí entra na cena o software livre para poder fazer várias das coisas, e a nossa inteligência, a nossa expertise para poder integrar todas essas coisas, né? Coisas do tipo MySQL, Hadoop, Mongo, para fazer toda aquela infraestrutura de banco de dados, para poder servir ao Analytics, a turma que guarda logs no banco de dados, a turma que tem um modelo relacional no banco de dados usando o MySQL, usando o PostgreSQL. Mas hoje a gente vê que a melhor opção no mercado é mesmo o MySQL, seja ele um fork Percona, seja ele um fork MariaDB, que é do mesmo criador do MySQL, tá? E aí, a pegada dessa apresentação é uma pegada um pouco mais técnica, bacana ter uma audiência mais técnica também, falando com programadores, falando com DBA. Quem é DBA especificamente? Bacana. Bom, reserva um tempo aí para tomar uma cerveja de vez em quando, porque faz parte da vida isso também, né? Eu sou DBA e sei como é que é. De vez em quando a gente tem que fazer essas coisas. Bom, falar para uma plateia um pouco mais técnica é bacana, porque eu ainda
na minha vida profissional, eu nunca consegui fazer uma palestra de alto nível, digamos assim. Falar de features, não sei o quê. Eu tenho que entrar no assunto, porque eu sou um cara técnico, assim como vocês. Então, a qualquer momento da palestra, qualquer dúvida que tiver, levanta a mão, a gente vai discutir sobre os conceitos que vão ser apresentados e o problema o qual o Multi-Source Replication veio resolver. Tá? Isso já é esperado há muito tempo, e o MySQL primeiro veio com o Maria, com uma implementação bem MariaDB, depois a implementação oficial do que foi pensado em termos de algoritmo, funcionalidade, a distribuição de máquinas com pequenos boxes no parque, é a implementação original da Oracle, que veio agora no MySQL 5.7, que está como Release Candidate. Ainda não saiu uma versão GA desse cara, ou seja, uma versão que você possa usar no seu ambiente de produção. Mas a gente está eager, ou seja, a gente está bem esperando muito, bem faminto por esse tipo de anúncio por parte da Oracle. Tá? Bom, questão de agenda então, vamos falar um pouquinho das novidades da replicação, aonde vocês encontram as novidades, todos os changelogs do MySQL 5.7, tá? Nem o pessoal da Database Alliance, nem o pessoal da Percona ainda soltou uma versão do MySQL 5.7. Isso vai acontecer logo depois que a Oracle soltar o 5.7 oficial, tá? Isso normalmente acontece assim. E por enquanto, se você quiser testar o MySQL 5.7, mysql.com/downloads, você vai achar o 5.77 lá. Tá para sair o 5.78, já saiu, né? Eu acho que sai. Tá para sair o 5.78, a gente tem discutido internamente em alguns canais. Embora eu trabalhe para a Percona, eu sou o Oracle Ace Director, então eu participo também do canal de desenvolvimento do MySQL dentro da Oracle. Então, a gente tem discutido algumas funcionalidades que vão se tornar obsoletas nas próximas versões, tá? Porque o parser do MySQL está sendo todo reescrito e o código está sendo todo reorganizado e testado direitinho nos padrões Oracle. Tá? Então, a gente tem... o bacana é que a gente tem uma empresa muito boa por trás, embora seja uma empresa que ofereça a maioria do software proprietário, mas a Oracle tem um stack completo para os produtos open source também. Tá? O Oracle Linux, enfim, tem um stack open source. Bom, vamos apresentar então a replicação. Dá uma passada rapidinho no que é a replicação do MySQL, só para a gente contextualizar o problema que veio resolver a Multi-Source Replication. Vamos falar um pouquinho das principais características desse recurso, como criar os canais de replicação, quais são as variáveis de ambiente, como desenvolver esse cara e qual que é a nova realidade que você vai poder observar no seu ambiente, a partir do momento que você tem várias máquinas onde você pode ler e escrever ao mesmo tempo. Você não tem mais aquela coisa... Bom, vou falar mais na frente, na hora certa eu continuo esse raciocínio. Vamos ver aí os principais comandos. O monitoramento da replicação do MySQL no MySQL 5.7, grandes chances de passar todo para o Performance Schema. Quem já usa Performance Schema aqui? Instrumentação do MySQL. Utiliza? Gosta? Bacana? É fácil de entender? Sou, né? Tá. Então eu vou mostrar para vocês no demo como vocês monitoram a replicação, os canais de replicação através do Performance Schema, tá? E aí tem umas considerações finais para a gente fazer em relação ao MySQL 5.7 e toda a revolução que vai ser essa versão em relação aos bancos de dados open source. Bom, o que há de novo então no MySQL 5.7? Separei alguns tópicos referentes à replicação, principalmente. A replicação multisource, que veio testada já no DMR 6, ou seja, o 576 já vem com o código, com as libs todas compiladas, tudo certinho, basta instalar e começar a utilizar o multisource, tá? 576, lembrando que a gente está no 577 e o 578 deve sair em 2, 3 semanas à frente, tá? Os filtros de replicação,
Quem já mexeu com esses filtros aqui, aquele que você coloca lá no MyCNF e fala assim, eu não quero que replique essa tabela, eu não quero que replique esse banco. Tudo isso vai ser feito por comando agora. Tá? Qual que é a vantagem de ser feito por comando? A vantagem de ser feito por comando é que você não tem que parar o MySQL, abrir o arquivo, enfiar uma variável lá e reiniciar o MySQL e reiniciar a replicação. Com o comando o Change Replication Filter, isso já aplica direto no canal de replicação e você só dá um stop slave, faz a modificação com esse comando e dá um start slave de novo. Você não sai do client e não tem aquela trabalheira toda para poder fazer reconfigurações. Tá? É menos chance de você perder um ponteiro, do MySQL reclamar de alguma coisa, por conta de um restart. A gente sabe que todo DBA MySQL, na hora de fazer um bounce, ou um recycle, ou um restart no MySQL, a gente fica meio apreensivo, né? É um negócio meio complicado. Bom, questão de RBR e RBL, ou seja, o formato do arquivo de log binário se tornou padrão row. Para quem utiliza a replicação com statement ainda, vale a pena fazer uma revisão no ambiente, porque dados entre master e slave provavelmente estão inconsistentes, por conta de várias coisas. Tá? Imagina que você tem um campo timestamp que você preenche automaticamente no master. Quando isso chegar no slave, como ele vai como statement, o que vai acontecer? Se você tiver um lagging no slave, os registros são diferentes. Tá? E várias outras coisas, vários outros problemas são observados quando você tem o log binário no formato statement. Tá? Vale a pena dar uma olhada. Quem quiser bater um papo sobre isso, eu estou à disposição aí. Finalmente, o Slave Net Timeout ganhou um padrão novo. Esse padrão era muito alto antes. Agora esse padrão foi para 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Eu acho muito ainda. Normalmente eu configuro esse cara com 30 segundos. Aonde que esse cara afeta? Quando o seu slave deixou de responder, crashou, deu algum problema, o seu master tem que perceber isso. Ele tem que limpar essas conexões de acordo com esse tempo. Então, se você tem esse tempo muito alto, e meu slave já foi embora há muito tempo, talvez eu tenha uma conexão agarrada lá por muito tempo. Estou pensando que meu slave está vivo, mas ele não está. Bom, o Performance Schema passa a exibir informações de replicação a partir do 572. Se você entrar lá, del use, Performance Schema, Show Tables Like Replication, você vai ver uma série de tabelinhas novas lá, a partir do 572, tabelinhas que vão te dar informação sobre a replicação. Tá? Introdução do Replication Mode. Uma grande discussão que teve na comunidade quando saiu a replicação GTID. Quem já usa GTID aqui? GTID, fantástico, né? Fantástico. O GTID, na verdade, é um novo protocolo de replicação do MySQL que permite que a gente não tenha mais aquelas posições malucas que tem do log binário. A gente passa a orientar todos os servidores que participam de uma topologia de replicação, eles passam a ter o mesmo número, o mesmo ID de transação executada. Se eu executo uma transação no meu master, eu tenho uma transação replicada em todos os meus slaves. Quando vem a próxima transação, eu tenho um incremento desse ID e eu tenho replicação número 2 em todos os outros servidores. Aí eu passo, aquele negócio de seconds behind master perde um pouco do sentido e o que ganha agora é um monitoramento por transações. Imagina que eu tenho um slave que está na transação 4, mas o meu master já está executando a transação 6. Então eu estou atrás em transações, não mais em posições. Tá? Quem ainda não olhou o GTID, vale a pena dar uma olhada. E esse cara, no início, quando veio esse novo protocolo, eu tinha que parar o meu parque todo para poder configurar todos os servidores e voltar com todos eles com o GTID. Hoje o MySQL 5.7 já tem os modos de GTID permissivos, ou seja, eu consigo conviver com os dois protocolos ao mesmo tempo e de maneira online ou de maneira global, aquele set global lá que é nosso amigo, né?
eu consigo fazer essa configuração online. Eu consigo trocar o protocolo de replicação do protocolo clássico da replicação baseada em offset e arquivos para uma replicação GTID, tá? Essa é a grande novidade também que veio com o MySQL 5.7. E aí tem todas as versões ali que vocês podem ver em qual release esse código já foi comitado, tá? Isso aí você já pode baixar e testar. Bom, aí eu tenho alguns changelogs que eu consigo facilmente acessar essas URLs e verificar lá uma lista. São listas bem grandes. Se vocês acessarem esses changelogs aí, vale a pena gastar uns 3 ou 4 dias para ler isso tudo, porque realmente muita coisa mudou, muita coisa está se tornando obsoleta, muita coisa em relação a gerenciamento de usuário, gerenciamento de replicação, data types, novas funcionalidades, está mudando muito. Então, antes de você pensar em futuramente mudar do 5.6 para o 5.7, vale a pena dar uma olhada nesses changelogs, que tem muita coisa, muito impacto vem por aí. Uma coisa interessante, para vocês verem o tamanho do impacto, se vocês têm alguma funcionalidade do sistema de vocês baseado na coluna password da tabela user do banco de dados MySQL, no 5.7 essa coluna não existe mais, tá? Deu lugar a uma coluna que chama Authentication String, ou seja, em cima dessa coluna eu uso alguns plugins externos para falar para o MySQL a maneira que eu quero criptografar as minhas senhas, tá? Eu posso ter senhas sem criptografia nenhuma, ou eu posso usar plugins nativos do MySQL para criptografar as senhas de usuários. Lembrando que senhas de usuário também foi um grande problema na hora da migração do 5.5 para o 5.6, porque tem muita gente que ainda tem senhas com 16 bytes. Você precisa passar isso para 41 bytes antes de você mudar para o 5.6. Senão você vai ter problema com aquela coisa do old password, do skip auth, aquelas coisas todas. Ok? Bom, o que é a replicação então? Só para a gente contextualizar esse... Vamos lá. O NDB Cluster, todo mundo ouvindo aí? Na verdade, o NDB Cluster, ele é um produto baseado no Storage Engine NDB, que é o Network Database, né? Bom, se você... Isso que eu acabei de falar está na camada do MySQL, tá? Na camada do Storage Engine, acredito que isso não vai ter nenhum impacto, não. Tá? Se você utiliza um MySQL Cluster, obviamente você vai esperar um binário do MySQL Cluster que seja baseado no 5.7. Isso demora um pouco mais em relação ao lançamento do 5.7. Tá? Respondi sua pergunta? Bacana? Pessoal, então vamos lá, só para contextualizar. Um negócio muito simples, né? Configuraçãozinha de master slave, replicação no MySQL. Bom, conceito de servidores master slave, escritas no master, leituras no slave, coisas aí de split que você pode fazer na sua aplicação para poder escalar melhor, que ainda não tem esse tipo de escala e ainda não teve esse tipo de problema. Bacana ter uma atenção especial. Aplicações aí que são desenvolvidas considerando OO, né, orientação a objetos, se você puder já preparar essas modificações para poder fazer select só no seu slave, insert, delete, update, replace no seu master, vai ser show de bola para depois você conseguir escalar essa sua aplicação. Tá? Tanto no master quanto no slave são instâncias de MySQL. A relação até esse momento é um master com N slaves, um slave olhando para um único master. E aí a gente tem um asterisco lá justamente porque a história tem mais capítulos aí. Tá? Cada instância participante da topologia tem um server ID único, todo mundo sabe disso. A tendência, não existe um comunicado oficial, mas na minha opinião e na opinião de alguns caras que estão
em contato com o desenvolvimento e mais ativamente com o MySQL, a tendência é que esse Server ID, desse Server ID acabar. Porque a partir do 5.6, quando você instala o MySQL, ele gera um arquivo auto-CNF, lá no DataD. O que é esse cara? Esse cara é justamente uma posição lá, um UID, um identificador universal daquele servidor de banco de dados, que esse cara, junto com o número da transação atual, forma o GTID. Então, eu já consigo identificar o MySQL sem necessidade, talvez, de ter um ID único, tá? Que é o Server ID. Obrigatoriamente, logs binários habilitados no master. No GTID, eu preciso ter logs habilitados tanto no master quanto no slave, tá? Em todos os servidores, porque eu tenho que usar log slave updates para tornar a coisa GTID based, tá? Um usuário deve ser criado para responder a replicação e o slave copia o log binário do master dentro do relay log local no slave e consegue fazer o catch-up. Beleza, gente? Replicação no MySQL. Bom, a replicação no MySQL pode ser assíncrona, baseada no nome do log binário e também no offset. Ela pode ser assíncrona também, baseada em GTID, pode ser semissíncrona com a instalação de determinados plugins. Isso está fenômeno agora no MySQL 5.7, que isso ganhou novas features e também está bem mais rápido a questão. Se eu tenho uma coisa semissíncrona, se eu tenho um master com 5 slaves, eu tenho que garantir que pelo menos um slave tenha todas as transações como tem o master. Então, eu tenho a knowledge nesse cara aí. Eu mando as transações para todos os slaves e só pego a próxima transação a partir do momento que pelo menos um responde que já pegou essa transação. Aí eu tenho aquela coisa do mutex para pegar uma nova transação e tudo mais. Beleza? Replicação síncrona através do MySQL Cluster, que eu uso o two-phase commit. Né? Eu tenho vários tipos de nó. A nomenclatura desses nós mudou um pouco nas últimas versões do cluster. Se for na internet buscar por MySQL Cluster, colocar o meu nome, você vai ver que tem eu apresentei no GOB do ano passado, tem uma apresentação muito completa em relação ao MySQL Cluster 7.3, tá? Falando bem sobre isso. E um cara que veio com a replicação virtualmente síncrona. O que é virtualmente síncrona? Eu tenho uma replicação baseada em pacotes, que é o Galera Cluster. Quem já ouviu falar do Galera Cluster aqui? Fenômeno esse cara. Fenômeno. Muito fenômeno. A replicação multisource. Então, utilizo o modelo assíncrono, eu posso configurar a multisource baseada em arquivo e offset, como eu posso também configurar isso como GTID. Eu aconselho que se você for por esse caminho, já vá para o GTID logo, que aí você já lê sobre GTID e já aprende o que é o GTID, que é muito mais fácil você recuperar um servidor, fazer o switchover, né, de master para slave, quando você tem GTID, do que quando você tem replicação baseada em arquivo e posição. Bom, vou falar então de configuração. Eu tenho lá as configurações do GTID, eu tenho as primeiras variáveis antes da primeira cerquilha, da segunda cerquilha, na verdade, elas são obrigatórias. Server ID, GTID mode, o log bin, o log slave updates, o bin log format. A partir do 5.7.6 eu posso omitir o formato do log binário, porque o padrão já é row, e eu tenho que forçar esse GTID consistência, que justamente ele vai reclamar de algumas operações. Por exemplo, se você faz aquele insert select, ele vai dar uma reclamada, tá? Junto com esse cara. Se você faz o create table já selecionando dados, talvez ele dê uma reclamada também, tá? Então tem algumas coisinhas que ele vai reclamar, mas que são coisas fáceis de promover um redesign, tá? E o comando Vocês têm aquela coisinha vermelha? Não tem, né? Pessoal, ali, o que mudou no comando change master to é justamente aquela nova declaração, que eu tenho o auto position.
eu já não uso mais o master log pos e o master log file. Vocês deram falta desses caras ali? Porque nesse momento, quando eu der um start slave, o slave vai falar assim para o master: ei master, eu sou um novo slave, eu preciso do GTID que você tem aí. Se todos os GTIDs que você tem aí, ou seja, todas as transações que você tem aí no seu, nos seus records, estão no seu log binário, manda isso aqui para mim que eu quero me atualizar. Imagina que você tem um log binário hipoteticamente, tá? Um log binário com um histórico muito grande, e isso dá 1 tera de log binário, que são todas as transações que você já teve no seu banco de dados, em toda a existência do seu banco. Você podia simplesmente conectar o seu slave lá, e já pegar todos esses GTIDs, e manter o seu slave up to date, sem precisar pegar um backup, restaurar fazer um restore, começar a replicação, tá? Isso. Aí você tem que fazer um backup, né? Colocar os dois no mesmo ponto, configurar, parar a sua aplicação, por exemplo, não parar os bancos, né? Você para a sua aplicação, garante que não tem ninguém acessando, né? Para a posição parar de rodar do log binário, pega um backup, restaura no slave, conecta seu slave no master, coloca todo mundo no mesmo ponto, start slave, volta à aplicação. Tá? Isso é bacana porque você não precisa parar o master, né? O GTID você não precisa parar o master. Se você tiver tudo no log binário, geralmente a gente não tem. Geralmente a gente bota um expire logs days lá para expirar em 3, 4, 7 dias. E aí, se você plugar o slave, ele não vai ter muita coisa. Por exemplo, você precisa fazer um create database, esse create database foi escrito 2 anos atrás, quando começou a aplicação. Talvez esse create database não está mais no log binário. Aí, na hora que você plugar o slave, vai ter um problema. Ele não vai achar o banco quando chegar um insert, por exemplo. Né? Aí vai parar o slave. Tá? Para novos projetos, vale a pena ter essa abordagem já, tá? De você plugar o slave e já ter os GTIDs copiados, tá? E aí você tem lá o comandinho show status like slave, ele vai te dar o slave running lá como on. Se tiver off, tem algum problema nas configurações que você fez na sua replicação. Bom, voltando então à vaca magra, o log binário ele é para registro das atualizações, ativado com a variável logbin. Interessante que você dê sempre um nome para esse cara, para você não ter um erro lá no error log. Eu, pelo menos, gosto do log de erro do MySQL o mais limpo possível. Tem algumas mensagens lá que eu acho desnecessárias e já estou assim, já briguei muito para poder tirar. Eu gosto de um log assim, iniciou, ele fala assim, ready for connections. Sem erros, sem registro, sem nada. Está tudo ok, beleza, eu posso fechar meu Mac e ir embora para casa dormir. Mas enquanto tem um erro lá, talvez você fique com aquele enjoo, né? Aquela coisa assim, meio estranha, de que alguma coisa pode estar acontecendo. Possui os formatos, então, SBR, o RBR, que a gente já comentou. O row passou a ser padrão de azulzinho lá no 577. A variável expire logs days remove os logs mais velhos, que X dias é bacana você utilizar esse cara, para que você não tenha um disk full, tá? Algumas versões do MySQL, quando você instala e deixa tudo default, e o log binário está habilitado, essa variável está igual a 0. Ou seja, essa variável igual a 0, o purge automático dos arquivos de log, ele é desabilitado. Então, esse log ele vai enchendo. Ontem mesmo eu acessei o ambiente de um cliente para fazer uma manutenção X e acabei tendo que fazer uma manutenção Y. Por quê? A gente estava com 99,99% do volume da partição lá cheia, porque os logs não estavam sendo purged, não estavam sendo expurgados. Então, a gente teve que dar uma parada no MySQL, desabilitar esse cara, limpar os logs, e olha que era uma instância standalone, nem estava na replicação,
tirar esses caras e voltar com MySQL, né? Bom, o DBA tem que ter uma atenção global não é porque eu entrei numa máquina para fazer um serviço X, eu vi Y, não vou fazer. Isso vai te dar algum problema já, é melhor fazer tudo logo. O relay log para armazenamento dos comandos que foram armazenados no log binário do master, acompanha o formato do log binário do master. Se eu tiver row-based no log binário do master, eu tenho row-based também no relay log, obviamente, porque isso é uma cópia. Relay log purge habilita a remoção de logs não mais utilizados. Ou seja, é interessante também o relay log você ter habilitado essa diretiva, essa variável, porque aí ele vai manter somente 2 arquivos de relay log lá no disco. Ou seja, o atualmente que está sendo lido para poder atualizar o MySQL e o outro que é para um caso de um recover, ele fica lá. Então, eu sempre mantenho, o MySQL sempre mantém 2 logs quando a relay log purge está habilitado. Bom, e aí mais uma vez, o change master quase que completo. Peguei aí algumas declarações mais triviais do change master tool, que é o comando que avisa para o master ou configura o slave para olhar para um determinado master, determinada posição, começar a replicar os dados e vamos embora, né? E aí eu tenho algumas coisas interessantes, não sei se vocês usam, mas imagina aqui alguns comentários interessantes. Master bind, alguém usa o master bind no comando change master tool? Master bind, imagina que você tem lá um servidor com 10 interfaces de rede. Uau! Isso é um sonho, né? Mas existe. E aí você quer pegar uma interface para replicação, só para replicação, enquanto você vai colocar aplicação, monitoramento em outras interfaces. Aí você aponta o nomezinho da interface ali, é TH0, é TH1, e aí você configura o fluxo da replicação ali, tá? Outras coisas interessantes. Protocolo clássico, eu tenho master log posse e master log file. No GTID eu não preciso desses caras mais, eu tenho só o master auto position igual a um que eu falo realmente que está escrito ali. Hey, Mr. Master, where are we? Slave said. Ou seja, o slave pergunta para o master aonde estamos e aonde vamos seguir a vida. Ok? Bom, esse é então o cenáriozinho que eu separei para vocês. Aí é uma maquininha master e 2 maquininhas slave. Mas aí eu pergunto o seguinte: a situação que inspirou mesmo essa minha apresentação foi o seguinte: existem vários casos onde a multi-source replication pode ser aplicada, tá? Eu posso aplicar em sharding, ou seja, eu ter pedaços de uma mesma tabela em vários servidores, né? O que o Fábrica faz muito bem, o que o Cassandra faz muito bem, tá? O Mongo faz muito bem também, gosto muito do Mongo para sharding. Imagina que eu quero pegar aquele slave 2 e falar que ele vai ser uma máquina para servir o pessoal de Analytics, e esse sistema de Analytics também vai escrever nessa máquina. Então ele não pode ser um slave mais. Correto? Eu não posso escrever no slave. Senão eu vou ter 2 bancos de dados. Inconsistência, drifting e tudo mais. Então é o seguinte: eu resolvi pegar esse slave número 2 e transformar ele numa máquina número 3. Onde eu tenho canais de replicação entre todas as máquinas. Ou seja, eu posso ler e escrever de qualquer máquina. Ok? Como é que eu fiz isso? Vamos entrar então... Vamos entrar então na replicação multi-source. Bom, normalmente a replicação são criadas 3 threads aí. Rapidamente, que eu tenho 10 minutos. Se eu estiver correndo muito, vocês falam, tá? Eu tenho 3 threads. Eu tenho a binlog.thread, que é startada depois do comando start slave, lá no master. Ela fica esperando a conexão do slave, uma por slave,
Ela faz o dump do log binário e entrega para slave IO thread, que tem a responsabilidade de conversar direto com o master e trafegar os comandos que atualizaram o master e que agora precisam atualizar o slave. Beleza? E qual thread que atualiza o slave? Os comandos não são depositados no relay log? Beleza, a slave SQL thread vai ler esse relay log e vai aplicar os comandos no slave. Fechado? Assim, a gente segue. Então, os comandos para monitoramento, vocês sabem aí, é o show slave status, show slave hosts. Esse show slave hosts é um comando um pouco cruel, depois eu falo para vocês o porquê. Show process list vai mostrar todas as bin log da thread que vocês têm nesse servidor. Show master status é justamente para você fazer uma jogada do seguinte: show master status no master, ele vai me dar o arquivo e a posição, ou o GTID, a transação que ele acabou de escrever. E aí eu vou no meu show slave status lá no slave, eu vejo aonde que meu slave está. E aí eu vejo se tem algum lagging ou algum atraso nessa replicação. Fechado? Bom, show slave status like slave running. Esse cara vai te dar on e off ali se o slave estiver de pé ou não. Vamos lá para multi-source replication. Resolve o problema então de ter... classicamente eu posso ter, para cada um slave pode olhar para somente um master, né? Com o multi-source eu consigo resolver esse problema. Eu posso ter um slave olhando para vários masters, ok? Ou para várias máquinas que vão ser master desse slave. Talvez as outras máquinas não sejam master, ou seja slave, ou seja qualquer outra coisa, tá? Ou master ou slave. Replicação baseada em transações anônimas ou GTID, isso é o replication mode. Coisas interessantes aí, não possui nenhum controle de conflito em dados autoincremento. Quem já passou aperto com isso aqui? Uau! Esse foi complicado, né? Mas tranquilo, autoincremento, incremento, igual ao número da quantidade de máquinas dentro da replicação, autoincremento offset de 1 até o número de máquinas que você tem na replicação. Resolveu o problema, é isso que o Galera Cluster faz quando você adiciona um novo nó no cluster. Seus problemas se acabaram-se, né? Bom, crash safe replication é mandatório nesse caso. A gente faz com que cada transação seja parte de uma tabela, e se é parte de uma tabela, eu tenho um commit logo depois disso. Então, nesse modelo, se o meu relay log tiver um crash, no problem, porque os meus dados estão salvos, porque eu tenho isso como parte das transações. Bom, variáveis de ambiente, crash safe, master info repositório e relay log info repositório. Isso eu boto para table, eu vou ter tabelinhas lá no MySQL database, system database, para você ficar dando select lá e ver qual a posição que está do relay log, quais foram as configurações do seu master. Dinamicamente, você pode setar isso no runtime, se você não puder reiniciar o MySQL. Tem também uma maneira de fazer isso, colocando as diretivas direto no MySQL safe ou no próprio MySQLD, quando você tem um scriptzinho para fazer o start manual. E aí a gente cria os canais de replicação, ou seja, no Change Master 2 foi adicionado a diretiva for channel, que eu consigo falar o seguinte: a transação, a replicação entre o meu master número 1 e o meu master número 2, ou seja, o meu master número 1 vai ser slave do meu master número 2 através do replication channel de nome Fizzly 15, ok? E eu faço a volta do meu master 2 para o meu master 1 através do canal Fizzly 16. Eu não tenho mais aquela noção de... Talvez o master slave ele se perde um pouco nessa jogada, porque eu tenho vários boxes, várias máquinas, que ela tem um canal de replicação com outras máquinas. Basta que eu desenrole o fio lá e plugue na outra máquina. Bacana? É um negócio mais ou menos assim. E isso abriu caminho para um cara que chama MySQL Group Replication, que é um concorrente do Galera.
que é baseado em CoroSync, baseado em coisas tipo pacemaker e tal, que em breve a Oracle vai lançar aí com o MySQL. Para quem usa NDB Cluster, é bacana dar uma olhada também, embora são produtos completamente diferentes. O NDB para você aliviar questão de escrita, que você pode ter sharding e tal. O Galera Cluster ele vai ter o mesmo conjunto de dados em todas as máquinas. Talvez seja melhor para leitura do que para escrita também. Bom, e aí eu tenho as configurações. Eu tenho lá as configurações mandatórias. Eu tenho o auto-increment conflicts ali, ó, que eu falo. Eu tenho quantas máquinas no meu cluster agora? Eu tenho 3. E essa minha máquina número 1, ela vai começar de 1, o meu auto-incremento, para todas as tabelas. A minha máquina número 2 vai começar em 2. E a minha máquina número 3 vai começar em 3. Se você fizer uma matemática para as três máquinas do auto-incremento, você vai ver que não há choque de chave primária nessa linha matemática. Ok? Bom, e aí eu tenho o Change Master To, que eu aponto o IP, aponto tudo direitinho, aponto o Master Auto Position, porque isso é GTID, e falo qual que é o nome do meu canal. E o mais legal, o fenômeno de tudo, é que eu faço um Start Slave for Channel, o nome do canal que eu acabei de criar. Fenômeno. Né? E aí, o mais interessante de tudo, eu consigo ter um ambiente dessa forma. Olha só, eu tenho os vários canais, eu tenho um canal saindo daqui para lá, de lá para cá, a mesma coisa. Então eu escrevo em todas as máquinas e leio de todas as máquinas. Tá? Talvez a coisa não seja tão fácil e simples como está assim. Vai depender muito do seu ambiente e de todas as complexidades que existem na sua regra de negócio. Tá? Aqui é um mundo maravilhoso de Bob. Quem viu o desenho do Bob quando era criança? Eu via muito. Tinha um skate, né, e tal. Aqui é como deve ser. Lá no seu ambiente, talvez seja um pouco de guerra, mas dá para a gente acertar. Better call Bianchi, nesse caso. Tá? O deployment. A gente tem lá, então, os canais que foram criados, do Master 1 para o Master 2, e para o Master 3, do Master 2 por 1 e 3, e aí eu tenho replicação por todos os lados. Bom, algumas outras coisas que eu acho bacana falar para vocês aqui, só para fechar aqui, que meu tempo já está estourado. Tem então o Performance Schema com as tabelinhas que eu falei para vocês, basta dar um comandinho lá, show tables, from Performance Schema like replication, e isso vai mostrar para vocês todas as tabelinhas. Interessante que você tem várias tabelas até para ver questão. Quem já está utilizando aqui, por exemplo, várias threads no Slave, multi-threaded Slave. Ok, teve problema com backup lá? Sim, tem um problema grave com backup lá ainda que é resolvido com extra backup. Bom, tem até um bug aberto lá na Percona, no Launchpad, depois a gente pode falar sobre isso. Bom, e aí eu consigo ver, porque cada thread dessa que eu tenho para tornar o Slave multithread, para executar tudo aquilo que está no Relay Log, no 5.7 eu consigo executar todas elas, independente do nome dos bancos de dados. E aí eu consigo ver essas threads trabalhando ali naquela tabelinha do Applier Status. Vou passar rapidinho aqui só para vocês verem. Essa apresentação vai estar disponível para vocês depois no site do Fizzly. É só pegar. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail. Vou ter o maior prazer de responder o e-mail de vocês. Me adiciona lá no LinkedIn. Eu estou no Twitter também. Pode me seguir lá. A gente bate um papo. É um assunto... minha mãe falou que quando eu nasci, primeiro eu falei MySQL, né? Antes de falar mamãe. Bom... eu consigo monitorar os canais, eu consigo monitorar o conjunto de transações já recebidas, consigo fazer aquele balance entre master e slave, né, para saber se eu estou atrasado ou não, e aí eu faço a habilitação de 16 threads em logical clock, para poder, esse logical clock é justamente para executar as transações do relay log para qualquer dos bancos de dados. No 5.6 eu executo uma thread por banco de dados, isso é uma restrição que tinha lá no 5.6.
Eu tenho um coordinator, quando eu tenho mais threads, e aí eu tenho esse cara lá, o status dele. Tenho também, para fechar, após um load, eu dei um sysbench lá, fiz um sysbench lá no servidor, e aí eu peguei essas threads trabalhando. Eu tenho várias threads ali trabalhando. Beleza? Bom, os filtros, eu tenho esses comandinhos que eu consigo aplicar os filtros, e aí vale a pena verificar que quando eu dou um select nessa tabela Replication Channel Status, eu tenho ali uma coluna Group Name, que é justamente o Group Replication, MySQL Group Replication que está por vir aí, tá? Um novo produto do MySQL. Obrigado, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo, principalmente.